Fala pessoal, pergunta é: quem não gostaria de ter uma celebridade como sua mentora? Um cara desses que revolucionou o mercado, que revolucionou a indústria e que poderia te ajudar muito numa mentoria, num processo de evolução profissional. Hoje eu escolhi falar do Steve Jobs, um cara que viveu no século passado, viveu no início desse século e que revolucionou tudo aquilo que ele fez. A gente pode concordar ou não com algumas coisas, a gente pode concordar ou não com as atitudes dele, mas ele deixou um legado para a humanidade. E vou resumir esse bate-papo em 7 princípios. 7 princípios de Steve Jobs, que ele aplicou na carreira e que você pode trazer também para a sua carreira, para o seu modo de vida. Meu nome é Natanael Filho e neste vídeo eu vou tratar dos 7 princípios de Steve Jobs. Não vou falar da vida dele, de detalhes, o que ele produziu, o que ele deixou de produzir. Não, nada disso. Eu vou abordar estes 7 princípios que foram um norte na vida dele e que conduziram esse cara ao sucesso. A gente pode concordar ou não, mas esses princípios, eles se aplicados, eles certamente vão ser um diferencial na sua vida. De 0 a 200 anos, qualquer ser humano de 0 a 200 anos sabe a importância do Steve Jobs, de uma forma direta ou de uma forma indireta. Então imagine um cara desse poder deixar para você uma lista com 7 princípios. 7 princípios que você pode aplicar no seu dia a dia, pode aplicar na sua vida profissional. Não há como negar o valor que esse cara deixou para a gente. Então a gente vai agora tratar, abordar cada um destes princípios e você absorva aquele que melhor se encaixe para você e para a sua vida pessoal ou profissional. O princípio número 1, faça o que você gosta. É muito importante. Bom, Nathan, como é que eu já vou começar a minha carreira fazendo aquilo que eu gosto? Nem todos têm essa sorte, nem todos têm essa possibilidade. Mas se você fizer aquilo naquele momento, com prazer, com amor, com dedicação, você fizer aquilo com gosto, então vai ser muito bem feito. E isso pode ser o trampolim, pode ser não, será o trampolim para que você, chegando a uma posição que você tanto almeja, você possa desempenhar de uma forma ainda melhor, porque você vai ter toda uma história para poder sedimentar o seu caminho. O Steve Jobs, durante um período, ele fez um curso de caligrafia. Talvez, na época, quase que sem importância. Ele tinha que preencher alguns créditos, porque não conseguia pagar a faculdade, e esses cursos de verão são muito comuns nos Estados Unidos. E ele foi fazer o curso de caligrafia. Algum tempo depois, ele criou fontes, essas letrinhas que a gente usa para fazer os textos. Então, a gente tem lá várias fontes diferentes. Ele é o criador de muitas destas fontes, porque ele se dedicou e fez algo com tanto valor, com tanto carinho, que conseguiu mais adiante aplicar nos seus computadores. A comparação aqui é mais ou menos dizer, cara, é como se você estivesse fazendo um trabalho sem se preocupar com a remuneração. A gente sabe que não dá. A gente precisa de ser remunerado, a gente precisa de pagamento, mas pense dessa forma. Eu vou fazer isso aqui independente do valor que estão pagando para mim. E você pode ser patrão ou você pode ser empregado, não importa. O mais importante é que você tenha em mente que quanto mais você se dedica, quanto mais você entrega, mais retorna para você. O princípio número 2 fala sobre causar impacto no universo. Ele realmente, o Steve Jobs, realmente causou um impacto muito grande para a humanidade. Mas você pode mudar a vida de uma pessoa. Você pode cuidar de uma parte. E se você conseguir transformar a vida de uma pessoa,
seja através de um aconselhamento, seja através de um apoio, de um suporte, seja através de qualquer forma, você está causando um impacto no universo. Você está melhorando a vida daquela pessoa que está ao seu lado. Você está dando valor e importância àquela pessoa. Então fique atento através de atividades assistenciais, através de um bate-papo, um aconselhamento dentro da sua empresa, uma transferência de know-how, ou seja, através de uma mentoria, você passar o seu conhecimento para aqueles que estão iniciando a carreira, são formas de você impactar positivamente o universo. Então, dedique-se a isso, transforme a vida de outras pessoas, que desta forma você vai estar transformando e impactando o universo. O princípio número 3 fala sobre colocar o seu cérebro para funcionar. Pode parecer até uma frase agressiva, mas não é. Muitas vezes a gente deixa de pensar num problema e por conta disso não acha a solução. Então é muito importante aprender a colocar as coisas no papel. Se há um problema, vá relatando todas as fases daquele problema, tudo o que aconteceu e comece a listar possíveis soluções. Desta forma, você tira o seu cérebro da situação de conforto e faz com que ele te ajude a achar uma solução. Nem sempre a primeira resposta ou a primeira solução é a mais adequada. Por isso que você deve praticar. Praticar sempre. Problemas e soluções andam lado a lado. Então, coloque o seu cérebro para trabalhar a seu favor. E pode ser também para ajudar outras pessoas. Às vezes uma pessoa chega para você pedindo uma solução, pedindo uma sugestão, entenda o problema, colabore. Desta forma, você está colocando o seu cérebro para trabalhar ao seu favor. Pode ser numa inovação, pode ser na criação de uma empresa, como um grande empreendedor ou um pequeno empreendedor, um pequeno negócio, não importa. Não deixe que o seu cérebro se sinta confortável e pare de funcionar, pare de trabalhar para você. Venda sonhos em vez de produtos. Princípio número 4. Eu acredito, minha opinião, este foi um dos principais princípios que ele utilizou e aplicou com maestria. Aplicou como ninguém. Ele conseguia transformar a apresentação que ele fazia de uma forma ímpar, de forma que todos ficassem encantados com aquele sonho que ele tinha nas mãos. Foi assim com o iPod, foi assim com o iPhone, com o tablet. Ele criava toda uma atmosfera onde o produto passava a ser quase que irrelevante, mas o sonho preenchia o ambiente, preenchia nossas cabeças e a gente tinha vontade imediata de conquistar aquele sonho. Todos sonham, todos querem chegar num objetivo e ele conseguia fazer isso de uma forma ímpar. Eu acho que ele pegou aquela linhazinha de pensamento de que, poxa, a gente sonha muito e a gente quer se espelhar em outras pessoas, a gente quer fazer algo que o outro faz. Isso é natural, é um desejo natural do ser humano. Então, vender o sonho foi um artifício único que ele teve para poder transformar aquele produto em algo que fosse tão desejado, que teve uma multiplicação enorme de vendas e aí caiu no mercado, foi um objeto de uso comum e aí foram só agregando tecnologia, suporte, qualidade, beleza e cada vez mais sonhos. O princípio número 5 fala sobre dizer não para 1000 coisas. Isso é muito importante. A gente precisa ser mais seletivo. Se eu posso, eu me dedico. Se eu já no início vejo que eu não posso, eu digo não e dou a chance da pessoa buscar apoio com outra pessoa. Ou então eu não me engajo naquele processo. Ou então eu não me comprometo com aquela tarefa. É muito importante você fazer esse filtro cada vez mais, seja para a área financeira, seja para a área de suporte, de mentoria, seja no seu trabalho, seja em casa. Tente definir o mais cedo possível e diga não quando for necessário.
eu não vou poder te ajudar do jeito que você quer. As minhas condições são: eu consigo te ajudar daqui a tanto tempo, ou eu consigo te ajudar com esse valor, mas eu não consigo do jeito que você quer. Quando você não diz não, intrinsecamente você está dizendo sim, e a pessoa passa a contar com aquele apoio. Então, seja claro e transparente e corte, elimine as possibilidades que você não vai poder ajudar, que você não vai poder participar logo no início. Então, é muito importante aprender a dizer não. Nesta linha de pensamento, neste princípio, o Steve Jobs ele tinha uma realidade muito clara de que o produto deveria ser absolutamente fácil de usar, muito fácil, para que caísse no gosto popular. Então, tudo aquilo que contrariava essa regra, que contrariava esse princípio, ele dizia não com muita certeza logo no início. Então, equipe de engenharia, equipe de marketing, que apresentasse uma solução que não estivesse radicalmente ligada a facilitar o uso do produto, ele dizia não e passava para a próxima etapa. O princípio número 6 fala de experiências incríveis. Quem não gosta? Quando você vai num parque da Disney, quando você vai numa atração diferenciada, todos nós gostamos de passar por experiências que sejam únicas, experiências que fiquem marcadas na nossa mente. Então, o Steve Jobs colocava como um princípio fundamental que as pessoas ficassem tão impressionadas com os seus produtos, com o suporte, com a loja. Então, as lojas da Apple eram muito bonitas, muito ricas sob todos os aspectos. As pessoas se sentiam confortáveis, bem atendidas, os funcionários muito bem treinados para que a interação do público com a empresa fosse a melhor possível. Então, criar experiências positivas no seu negócio, no seu dia a dia e também no seu trabalho. Fazer com que as pessoas dos outros departamentos possam chegar até você buscando apoio, buscando soluções, pedindo a sua contribuição. Na sua empresa, você fazer uma boa interação com os seus clientes, com os seus fornecedores, é fundamental que essa troca de experiências positivas aconteça todos os dias. E isso vai do seu legado para os seus empregados. Isso vai de você para você mesmo. Quando você errar, pare e reflita. Por que essa experiência não foi tão positiva? Por que ela não foi inesquecível para o meu cliente? Ela precisa ser inesquecível. Isso é muito importante. Domine a mensagem. Princípio número 7. Alguém duvida de que o Steve Jobs tinha essa competência? Eu coloco num passo acima. Eu falei há pouco tempo, no princípio anterior, que ele tinha uma habilidade muito grande e que eu achava que era o princípio que ele mais tinha um desempenho acima do normal, mas esse aqui é uma situação ímpar. Dominar claramente a mensagem, passar mensagens consistentes, ideias claras, uma noção de otimismo, de prosperidade, tudo isso dentro da realidade e amparado por um produto de qualidade. Então, ele trabalhava em todas as frentes para que quando ele chegasse na apresentação do produto, e geralmente era um marco, era algo que acontecia numa data específica, ele trazia aquela inovação, as pessoas paravam para assistir. Então, esse trato de falar com clareza, de passar uma mensagem concisa, de passar uma mensagem direcionada, cada palavra medida, é muito importante e ele fazia isso como ninguém. Não há dúvida de que nós vimos grandes oradores, nós temos grandes oradores no mercado, mas o Steve Jobs se sobressaía. Ele tinha uma capacidade, ele tinha uma habilidade que pode ser estudada ou natural de passar a mensagem que o povo queria ouvir, que as pessoas queriam ouvir. Parecia que ele já conversava antes
com toda a população que ia assistir, então ele sabia cada detalhe daquilo que ele tinha que falar para tocar o coração e a mente das pessoas. Então, a oratória é absolutamente importante para que você se torne um grande líder, para que você possa ser um supervisor, um diretor, um vice-presidente respeitado e seguido pelas pessoas da sua empresa. Dedique-se à oratória. É muito importante. Não é um princípio, mas é uma constatação. Você é uma marca. E o Steve Jobs tinha isso com muita clareza. Ele sabia da marca Steve Jobs e da Apple. Então ele tinha isso com muita transparência. Ele sabia o valor daquela marca, ele sabia o valor do seu trabalho e é muito importante que você saiba qual é o valor da sua marca. Quanto vale você? O que você precisa fazer para sua marca ficar ainda mais valorizada, para sua marca ser reconhecida pelos seus pares, pelos seus líderes? É muito importante que você... Não é só tratar de cursos ou de aprimoramentos. É, no geral, saber relacionamento, inteligência emocional, inteligência matemática, inteligência financeira, saber como é que a sua marca, como é que você está aparecendo diante dos seus colegas, diante dos seus pares e da sua liderança. Então pense nisso. Dê uma passada de novo nos princípios do Steve Jobs. Veja quais se aplicam a você. Eu acredito que todos, com certo grau maior ou menor, mas todos se aplicam. E veja o que você pode fazer para desenvolver a sua marca e se tornar uma pessoa, um profissional cada vez melhor, cada vez mais dedicado e cada vez mais importante para o seu negócio. E como ser humano, se tornar um ser humano melhor. É muito importante que o desenvolvimento profissional esteja aliado ao desenvolvimento pessoal. Então, entender melhor as coisas, entender melhor o momento que vivemos, saber discernir o certo do errado, isso é algo que está faltando, as pessoas estão completamente distorcidas, mas é importante ser justo no seu dia a dia, no seu trabalho, com a sua família, com as pessoas, ou seja, crescer profissionalmente e crescer como ser humano. Agora que você está terminando o vídeo aqui junto comigo, eu vou te pedir um favor. Clica, comenta se você quiser, dá um like, compartilha esse vídeo para que ele possa chegar a outras pessoas e elas possam entender o valor que tem os princípios do Steve Jobs na vida pessoal e na vida profissional. Combinado? Até a próxima!